Eu acabei de voltar de uma viagem de mais de 2 meses e eu queria compartilhar com vocês um pouco dos meus pensamentos sobre essa questão de aproveitar o hoje versus investir para o amanhã. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Se você me segue pelo Instagram, você vai ter visto que eu fiquei um tempo aí fora. Não foi tudo férias, né? Eu tirei alguns dias de férias, tirei 3 semanas de férias e depois estava trabalhando remoto, mas estava viajando, né? Estava conhecendo lugares novos pela Europa, e trabalhando remoto ali, ganhando em reais. E mais pro final da viagem, me veio em mente, né, alguns vídeos que eu vi, assim, na TikTok, Instagram, ao longo do último ano, que eram vídeos de pessoas falando, eram vídeos de viagem, né, e aí a pessoa falando, o dinheiro eu recupero depois, mas eu nunca mais vou ter 21 anos e estar viajando por Roma. Enfim, coisas nesse sentido. Depois surgiram vídeos, de certa forma, em resposta a isso, para falar: será que o dinheiro você realmente recupera depois? E mostrando, né, a questão do dinheiro ao longo do tempo, quanto que esse dinheiro cresceria se ele tivesse ficado investido ao invés de ter sido gasto em viagens. E aí eu resolvi trazer um pouco isso, né? Porque eu prego muito sobre investimentos, sobre a importância de pensar no futuro, mas eu não acho que a gente precisa viver nesse 8 ou 80. Então, vamos até fazer um pouco de cálculo aqui também. Eu peguei aqui, né, um exemplo, se por acaso a pessoa, né, viajando, gastou 20 mil reais com tudo. Se ela não tivesse viajado, ela não teria esse gasto e teria colocado esses 20 mil investidos, rendendo 15% ao ano por alguns períodos, né? Agora, 15% é até uma taxa praticável, né? Dado que a nossa taxa básica de juros está super alta, 13,75%, mas vamos considerar como se a gente conseguisse manter essa taxa por muito tempo. Em um ano, esses 20 mil virariam 23 mil reais. Em 2 anos, virariam quase 26.500 reais. Em 10 anos, 20 mil investido a essa taxa viraria 80 mil reais. Sim, o tempo faz muita diferença, né? Poder sacrificar um pouco do hoje para a gente poder olhar para frente e pensar em ter um futuro mais tranquilo é muito importante. Mas, de fato, a pessoa nunca mais vai ter 21 anos de idade e poder estar viajando, né? Os momentos de vida são diferentes, as responsabilidades são diferentes. Se você não vive isso hoje, você está abrindo mão de ter, às vezes, momentos especiais com pessoas especiais, né? Com a sua família, com seus amigos. Momentos que vão ser lembranças para sempre. Você está abrindo mão de aprender mais sobre o mundo, aprender mais sobre história, sobre cultura, sobre si mesmo, sobre lidar com perrengues, sobre saber, né, gerir situações de desconforto. Nada disso você consegue da mesma forma sem estar viajando. E o viajando eu trago aqui como exemplo porque para mim ele é muito válido, porque eu valorizo muito viajar. E eu não quero abrir mão disso hoje para deixar para viajar só quando eu tiver completa liberdade financeira aos 40, 50 anos de idade. Eu gosto de viver isso hoje. Eu tenho diversas lembranças muito felizes de viagens que eu fiz com a minha família, de pessoas que eu conheci, de amigos que eu fiz ao longo de várias viagens que eu já fiz. É algo que para mim é muito importante, eu valorizo demais. E então eu acho que a questão aqui de tentar não ser ou 8 ou 80 é tentar olhar mais para o tudo. Então, ao meu ver, a gente precisa de priorização e planejamento para poder atingir os nossos objetivos, né? Realizar sonhos ao longo da nossa vida, sem ter que esperar sempre o futuro ou
abrir mão e, né, ter um futuro muito mais despreparado. Acontece, né? Eu vejo algumas pessoas que vêm falar comigo preocupadas pelo fato de que elas conseguem investir todo mês, mas elas se sentem um pouco culpadas porque elas poderiam investir mais se elas não estivessem gastando com coisas que às vezes não são essenciais, mas são importantes para elas. E o que eu falo é sempre que se tá gastando com alguma coisa que de fato é importante para você, mesmo assim mantendo seus investimentos ali, conseguindo investir 30% do que você recebe todo mês ou mantendo ali dentro da sua meta realista de investimento, tá certo gastar com o que você quer, assim. A gente precisa aproveitar também o dia de hoje e a gente precisa entender o que é mais importante pra gente. Então, por exemplo, eu não tenho um carro. Hoje em dia, isso para mim seria um luxo, não é uma necessidade de fato. Eu tenho a disponibilidade de carro dos meus pais, eu não ando tanto, eu não uso tanto carro, não preciso do carro para trabalhar. Então, para mim, ter um carro hoje seria um luxo que eu posso substituir por ir a pé, por ir de Uber. Então, hoje, para mim, isso não é uma prioridade. E por isso, eu até poderia ter o dinheiro para gastar num carro, mas eu prefiro não gastar esse dinheiro e deixar ele investido para um outro momento, se for o caso, né? Ele tá ali crescendo o bolo para eu poder depois comprar um carro ou comprar alguma outra coisa que seja importante para mim. Por outro lado, a viagem é uma coisa importante para mim. Então, eu procuro fazer as viagens de forma muito bem planejada, entendendo, né, fazendo uma previsão, tentando ser o mais realista possível da minha previsão de quanto eu vou gastar com esse sonho. Então, entendendo o que vai ser meu gasto de alimentação, às vezes procurando na internet, que tem sites específicos que falam disso, o que vai ser gasto com hospedagem, com visitas, com transporte, para entender o todo e pegar uma parte ali dos meus investimentos para focar nisso, né? Então, sei lá, se eu tenho uma viagem planejada no final do ano, eu vou colocar esse dinheiro separado num investimento que eu tenha muita liquidez e muita segurança. O objetivo dele não é crescer, mas é garantir que na hora que eu precisar desse dinheiro, ele tá ali disponível para eu poder gastar no que eu quero. Eu consigo me planejar, então, de forma a separar uma parte do meu dinheiro para poder atingir esse sonho de curto prazo, de médio prazo, mas sem atrapalhar os meus investimentos mais para a Amanda do futuro, né? Para os grandes objetivos lá para frente. Quem sabe comprar uma casa, fazer viagens com mais luxo, né? Porque hoje também eu mantenho os sonhos de viajar, mas não tenho todo o luxo e todo o conforto que eu gostaria. Já é mais confortável do que outras viagens de quando eu tinha menos dinheiro, mas também é uma coisa a se considerar ali, né? Então, eu realmente acredito que a gente consegue atingir os nossos objetivos, realizar nossos sonhos, à medida que a gente prioriza eles. Então tem bem claro o que é realmente um sonho que você tem para si, não para impressionar os outros e não por um conforto que talvez não cabe agora, né, para poder talvez planejar lá para frente. E então, além de priorizar, se planejar para cumprir esses sonhos. Então, não simplesmente sair fazendo e depois a gente vê o que acontece e depois a gente vê de onde vem o dinheiro. Não é assim que a gente consegue realmente balancear entre pensar no eu de agora e pensar lá no eu do futuro. Fora isso, eu acho que vale lembrar que você pode não acreditar que investimentos é para você, você pode não querer pensar tanto no seu eu do futuro, mas, na minha visão, se você não tem sua reserva de emergência montada, nada mais deveria ser feito. Então, antes de planejar uma grande viagem, grandes gastos, comprar um carro, que você tenha ali no mínimo 6 meses do seu gasto mensal separado para não ser usado para realizar esses sonhos, para ele estar ali para você, independente do que acontecer. Então, se, por exemplo, você quer comprar um carro, porque isso é seu sonho de vida, tudo bem, mas deixa o dinheiro do carro, né, ou as parcelas do carro separado do que a sua reserva de emergência, porque à medida que acontece algum problema, sei lá, alguma infiltração na sua casa que você precisa resolver,
e você não tem dinheiro guardado e está pagando por um bem que só vai te trazer mais despesa, você acaba se comprometendo ali, às vezes vai precisar fazer um empréstimo para poder cobrir tudo e acaba se embolando cada vez mais e um sonho pode virar um pesadelo. A gente quer que o investimento, né, o dinheiro nos traga tranquilidade como primeiro objetivo. Então a melhor coisa é se organizar para a gente poder atingir nossos sonhos sem ficar preocupado, sem ficar com peso na consciência, garantindo que tudo vai dar certo na medida do que a gente consegue controlar. Me fala o que vocês acharam de eu trazer um pouco dessas ideias, qual que é a opinião de vocês sobre isso. E se você gostou, se você acha que faz sentido, deixa seu like aqui no vídeo também, porque é muito importante para o canal. Obrigada, investidores, e até a próxima.